Para a economia de um país ser forte, ela depende de vários fatores. Um deles é estabelecer boas parcerias com outras nações. Nenhum país se desenvolve sozinho e por isso essas parcerias são tão importantes. Uma das mais significativas é o Grupo dos 20, ou simplesmente G20, o principal fórum de cooperação econômica internacional, que reúne 19 países e 2 órgãos regionais. E como a economia envolve muito mais do que apenas a sustentabilidade financeira, representantes dos governos debatem questões macroeconômicas gerais, além de saúde, mudanças climáticas, combate à corrupção, entre outros temas. No programa de hoje você vai entender como funcionam esses encontros e a importância das relações internacionais para as nações. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Olá, tudo bem? A gente começa o programa falando a respeito do histórico do G20 e o encontro de 2024, que é presidido e sediado pelo Brasil. As reuniões começaram no fim de 2023 e serão concluídas em novembro desse ano. Nos encontros dos dias 18 e 19 de novembro, chefes de Estado e de governo aprovam ou não as soluções e os acordos propostos durante os meses de reuniões e conferências. Mas qual é o impacto da participação do Brasil no grupo? Você confere agora na reportagem. Um grupo que reúne as principais economias do mundo e que, somadas, representam 80% do produto interno bruto do planeta. Esse é o G20, bloco que, além de Brasil, Estados Unidos e China, também tem como membros nações desenvolvidas, como Canadá, Alemanha e Japão, e países emergentes, como Rússia, Índia e Argentina. Também fazem parte deste grupo a União Europeia e a União Africana, que foi incluída ao G20 em 2023. Reunidos, esses países discutem questões econômicas e financeiras globais, além de debater sobre os desafios políticos e sociais que afetam a comunidade internacional. O G20 ele tem duas fases. Na verdade, ele começa no final dos anos 90, em 98 e 99, com a crise asiática, com a crise da Rússia também, que afetou as economias de um modo global. E aí se formou um grupo de ministros da economia e de finanças e de presidentes de Banco Central. Então, ela surge dessa vontade de você ter uma cooperação macroeconômica entre os países de renda alta, os países desenvolvidos que já formavam o G7 desde os anos 70, como também o que se chamava na época os grandes países emergentes. Então aí você entra o Brasil, entra a China, entra a Índia, entra o México, entra a Argentina, vem desse aspecto, e aí se forma com um grupo de 20 países. Foram tentadas várias fórmulas, até com 33 países, mas o que se estabilizou foi o chamado Grupo dos 20, o G20. Anualmente, um país preside o G20 e é designado como sede para receber os encontros ministeriais. No ano passado, a Índia sediou esses encontros. As discussões são divididas em duas trilhas. As Sherpas, que discutem temas da agenda da cúpula, e a Finanças, que são comandadas pelos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. Ao todo, são 130 reuniões com grupos de trabalho, além do encontro com chefes de Estado das nações que compõem o bloco. Os trabalhos oficiais das reuniões e os documentos que o Brasil distribui para os países, relatando quais são as suas prioridades em cada um dos grupos de trabalho, força-tarefa e iniciativa, das duas trilhas governamentais, essa que eu falei, a trilha financeira e a trilha Sherpa, foram revelados, anunciados e distribuídos, como papel, fisicamente, em 1º de dezembro. Desde então, começaram várias reuniões para apresentar as prioridades brasileiras e ver a reação dos países a essas prioridades. Estamos dispostos, é uma agenda que realmente engaja, que nós gostaríamos de trabalhar. Então, a partir desse feedback, se faz um plano de trabalho. Ao longo do ano, são mais de 120 reuniões que vão acontecer nos diferentes grupos de trabalho. Em geral, você tem 3 reuniões técnicas e uma reunião ministerial. E tudo isso antecede exatamente esse encontro que você estava falando, que vai acontecer no Rio aí na segunda quinzena, meados de novembro. Em 2023, o Brasil conquistou um papel de liderança no G20.
assumindo pela primeira vez a presidência do grupo. Em novembro, no Rio de Janeiro, acontece a principal reunião envolvendo os chefes de Estado. E na pauta dos interesses do país estão o combate à fome, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. E uma prévia do G20 já aconteceu no Brasil. Em fevereiro foi realizada a primeira reunião ministerial da Trilha Sherpas, um preparativo para o encontro de novembro. O mandato do Brasil na presidência do G20 segue até o final de 2024, quando um novo país assume o posto. Para especialistas, além de ser uma grande responsabilidade, esta pode ser uma grande oportunidade para o país mostrar o seu potencial nas pautas que defende. Ao definir as prioridades, o Brasil, obviamente, vai selecionar aquilo onde ele acha que ele pode tirar melhores frutos. E aí pode ser tantos frutos internos, por exemplo, a agenda do financiamento para a transição energética, a luta contra o aquecimento global, a questão da bioeconomia, a forma como o Brasil estabelece a agenda, ele também tenta impulsionar temas e encontrar soluções ou fortalecer formas de financiamento ou regulamentações que impulsionem prioridades brasileiras que também são internas. É importante o Brasil entender qual é o pensamento macro do G20 e como que eu posso também, além de contribuir, favorecer a nação. Não adianta pensar em favorecer a nação sem contribuir para o pensamento macro. Tem que ter uma conjuntura econômica e um pensamento alinhado. É nisso que o Brasil tem que prestar atenção. Trabalhos com reuniões e debates que visam propor soluções para problemas a curto e longo prazo. O governo passa, a sociedade fica. Não pode transformar aqui a ideia principal do G20 num palanque de interesse político partidário. Ele é algo que ele está muito acima de tudo isso. Ele preserva a sociedade. Marina, já tem um tempo, né? O trabalho do G20 não começou agora, mas é interessante ver essas mudanças pelas quais ele passou durante o tempo, né? Sim, as pautas vão se atualizando porque as questões sociais vão mudando, né? E a economia vai tendo novos aspectos que precisam de atenção. Isso, e vendo que a economia também está envolvida com outras coisas. Exatamente. Sobre política, faz um rápido intervalo e a gente já volta. Voltamos a falar sobre política. Olha só, no primeiro bloco você conheceu um pouco mais sobre o Grupo dos 20 e o impacto das reuniões para a economia mundial, além de outros aspectos também. Agora a gente conversa sobre os encontros do G20 que começaram no fim do ano passado aqui no Brasil e serão concluídos nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o especialista financeiro William Sávio. Bem-vindo, William. Opa, obrigado pelo convite, pessoal. Para a gente começar, William, como é que funcionam esses encontros do G20? Porque eles já estão acontecendo, mas eles vão ser concluídos? Como funciona isso? O G20 é um grupo criado pelas maiores economias do mundo. Hoje são 19 países pertencentes ao grupo. Além dos países, tem a União Europeia e agora, este ano, também está entrando a União Africana como mais um membro. O ano passado aconteceu a reunião na Índia e agora, sendo no Brasil, o que acontece? Diferente da ONU e de outras organizações mundiais, o G20 não tem uma sede, não tem um secretariado próprio. Então, todos os anos, um país, um dos membros, são eleitos como presidente desse encontro anual e essa presidência tem a duração de 1 ano. Durante todo o processo desse ano, são feitas várias reuniões, principalmente no país sede, mas algumas também podem acontecer em outros, para começar a discutir pontos relevantes, principalmente para a economia e para as finanças globais. Depois de que essas reuniões acontecem com representantes de todos esses países, aí sim, no final do ano, em novembro, vai acontecer a reunião de cúpula, que é a hora que vai chegar os representantes, os dirigentes de cada um desses países para, de fato, apresentar o documento final, que é o resultado de todas essas reuniões prévias que aconteceram. Até um ponto importante, a gente tem 2 trilhas principais dentro do G20. A trilha de finanças, que é a trilha que discute os assuntos que originariamente o G20 foi criado para tratar, que é o assunto de economia, propriamente dita. Essa trilha de finanças ela é conduzida
pelos presidentes dos bancos centrais dos países, e de outro lado a gente tem a trilha dos Sherpas, que são as trilhas que vão desenvolver todos os outros assuntos. São 15 grupos de trabalho que acontecem ali, envolvendo desde tributação internacional, igualdade de gênero, combate à pobreza e à fome no mundo. E esse nome, Trilha dos Sherpas, ele é chamado em referência aos Sherpas do Himalaia, que eram aquelas pessoas que serviam como auxiliares para guiar os alpinistas para atingir o cume, que é o Summit, 2024 Summit G20. Então esses Sherpas, eles são os membros ali que vão auxiliar para que a reunião, o Summit de fato, no final do ano aconteça. E, William, você comentou a respeito dessa questão de não ter um secretariado do G20, né, de ser composto ali pelos líderes, pelos membros. O que essa decisão, né, de não ter um secretariado fixo representa? É justamente para que haja uma igualdade, de alguma forma, entre os membros participantes, algo nesse tipo? Você gera essa rotatividade que acontece, onde você não estabelece um país como sede permanente, né, porque o secretariado demandaria isso de alguma forma, né? Um prédio, uma sede, uma estrutura permanente, que talvez criasse alguma relação como aqueles 5 membros permanentes do Conselho da ONU. Então, Sim. Acabam que você teria, assim, um grupo que, por algum motivo, teria, de alguma forma, mais poder do que os outros. O G20, isso é totalmente resolvido. A gente tem ali, sim, o maior nível de representatividade, mas, claro, os grandes países, principalmente os 5, que são membros permanentes do Conselho da ONU, eles acabam, as vozes deles, até por eles dominarem, por exemplo, grande parte dos recursos do FMI, eles acabam tendo mais poder. Essa é também em linha com essa questão da representatividade que a gente tem por conta dessa distribuição de presidência por vários países em cada ano. Uma das demandas do G20 também é uma reorganização dessas grandes organizações mundiais como a ONU, por exemplo. Então a gente tem, em prol da representatividade, uma demanda de que se altere principalmente o Conselho Permanente da ONU, que se acrescentem mais países ali para esse Conselho Permanente e também para o temporário, né, que são 5 países no Conselho Permanente mais 10 nos temporários. Então existe uma demanda de uma reforma dessa governança global dessas organizações mundiais. Sim. E quando a gente fala do G20, a gente fala sobre a macroeconomia, né? Mas são vários pequenos aspectos, às vezes não diretamente relacionados à economia, mas que acabam tendo um impacto, né, nisso. Então, para o encontro desse ano, quais são as principais pautas? As principais pautas desse ano, e eu confesso que não tem tanta diferença dos últimos, sempre tem uma similaridade entre as pautas principais. A gente tem aqui o desenvolvimento sustentável como uma das 3 pautas principais, combate à pobreza e à fome no mundo, e o terceiro eu não me lembro agora, mas tem um terceiro item agora que agora me fugiu a memória. E dentro disso, né, por exemplo, os países, claro, têm modelos econômicos diferentes, muitas vezes, e acabam encontrando ali pontos de semelhança, acordos para que funcionem, de certa forma, funcionem juntos. Na questão de outras pautas, como as que você citou, questões sociais, também, mesmo diante das diferenças de costumes, procuram esse meio termo, essa igualdade, onde todos possam conversar? O G20 ainda é a organização em que a gente mais tem espaço para essas divergências culturais entre os países. No G20 não existe tanto espaço para veto, como, por exemplo, existe no Conselho de Segurança da ONU. Então, o G20, sim, eu acho que ele é visto como o último reduto do espaço para comunicação entre os países, de fato. Algumas outras organizações, você tem ali as reuniões que elas acontecem de forma bastante públicas. O G20 tem uma diferença que grande parte das discussões dela acontece às salas fechadas. Então, claro, existe um relatório no final do ano que é apresentado de forma pública com as conclusões que foram alcançadas, mas existe uma parte ali das discussões que ela acontece entre eles. E isso acaba trazendo uma certa facilidade para a discussão também, porque, por exemplo, questões que definem direitos humanos,
para a gente, principalmente no Ocidente, é um pouco mais simples de entender. A gente vê direitos humanos como uma coisa aplicada a todos os seres humanos. Mas a gente sabe que tem alguns países que têm uma relativização maior quanto a isso. Então, para um país que tem uma defesa de que o direito humano tem relativizações por conta de outras questões e aspectos culturais, talvez para discutir certos assuntos com o público, o povo do seu país assistindo, poderia ter alguma dificuldade. Então, acredito que até essa questão de discussão, as salas fechadas, auxiliem nessa facilitação para discutir, independente da cultura, independente do país que seja cada um dos membros. Nesses debates são procuradas soluções, né? E aí são definidas metas específicas, são metas mundiais, são metas para cada país? Como funcionam esses resultados? Assim? Os resultados eles não são possíveis de ser cobrados do G20 por um país que não respeite. Então acaba acontecendo ali recomendações de uma forma geral. Na vida cotidiana nossa aqui no Brasil, recentemente a gente viu o presidente falando da importância de se buscar desenvolver ferramentas para a inteligência artificial. Desenvolver isso para as escolas. A gente teve a ministra de Ciência e Tecnologia falando da importância de colocar mais mulheres na ciência. Ela até trouxe um número na semana passada, acho que as mulheres são o maior número dentro das faculdades, elas iniciam sendo um dos maiores números dentro das ciências, acima de 60% no início, mas nos cargos mais altos, acadêmicos, elas acabam caindo para 35%, 30% aproximadamente. Então isso na visão deles é por questões de dificuldade financeira ligadas a gênero, a decisão de ter filhos, que acaba afastando um pouco a mulher do ambiente de trabalho. Então, todos esses detalhes, quando a gente vê um dirigente estatal falando, esses detalhes saíram de reuniões do G20. Tá? Isso foi discutido, está sendo discutido agora, e foi discutido na última reunião do G20 na Índia, no ano passado. E provavelmente esse tipo de coisa também continuará sendo discutido na África no ano que vem, e aí essas recomendações viram prática na palavra do dirigente, na tentativa de desenvolver novas leis e tudo isso que a gente já enxerga, provavelmente sempre tem origem de reuniões como essa. Perfeito. William, gostaria de agradecer sua presença aqui no Sobre Política, foi muito esclarecedora essa conversa. Obrigado pelo convite, contem sempre comigo. Muito obrigada, William. Perfeito, Marina. Interessante essa questão eu fiquei muito curioso quanto a essa questão de não ter um secretariado, né, de ser uma questão variável e disso trazer uma certa igualdade para o processo. É um diferencial do G20 e, de fato, deixa o processo muito mais democrático, né? Exatamente. Bom, Sobre Política faz mais um intervalo e a gente já volta. Sobre Política está de volta. Olha só, a gente faz uma pequena pausa nesse papo a respeito do G20 para falar a respeito da Câmara, porque chegou a hora do nosso dicionário legislativo. A gente sempre traz uma palavrinha, né, que faz parte aqui do cotidiano da Câmara, e você confere mais uma agora. A Comissão Especial de Inquérito é uma das comissões temporárias da Câmara e tem como objetivo examinar irregularidades ou fatos de competência da Prefeitura. Para ser aberta, a SEI precisa da aprovação de no mínimo 7 vereadores ou de um requerimento escrito com pelo menos 6 assinaturas. O prazo da SEI é de no máximo 3 meses, podendo ser prorrogável por mais 3, caso seja aprovado em plenário. Cada SEI é composta por 5 membros, tendo em sua composição um presidente e um relator. 3 SEIs podem correr simultaneamente na Câmara. Nós já falamos a respeito do G20 e também de tudo o que está previsto para ser discutido nesse ano. Mas tem outras questões diplomáticas que impulsionam o desenvolvimento das nações. Como os blocos econômicos, que são uniões entre países com interesses em comum. Na reportagem a seguir, você entende melhor o que eles são. A relação entre países dita o ritmo do mundo. Para que lideranças e nações possam ter uma comunicação mais próxima a respeito da economia, por exemplo, existem os chamados blocos econômicos.
É fundamental para um país ele ter essa relação com outros países de um bloco econômico, se estabelecer dentro de um bloco econômico, pois isso facilita a questão comercial entre diferentes países, facilita a questão tributária e, sem dúvida alguma, ele potencializa a questão do crescimento econômico, ele traz mais desenvolvimento. Um dos blocos de maior expoente é a União Europeia. Considerado o principal do mundo, ele é composto por 27 países e é o único a criar uma moeda própria, o euro. Além da livre circulação entre moradores desses países, a União Europeia também foi fundamental para auxiliar e amparar a economia das nações integrantes. Já para assuntos que não são propriamente financeiros, existem também os blocos militares como a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aliança política conta com 32 países. O mais recente deles, a Suécia, que entrou no mês de março. A Suécia e a Finlândia, no caso a Finlândia foi o penúltimo país, agora a Suécia, eles entraram porque, na verdade, é um medo. O medo do expansionismo da Rússia. Então, primeiramente, a Finlândia entrou e hoje a Suécia entrou. E ali tem o Mar Báltico, que é um ponto de estratégia para comércios de produtos. A Rússia tem ali cerca de 8%. E agora, com a entrada da Suécia, 92% praticamente nesse ponto estratégico pertence à OTAN. Então, é fundamental para, principalmente futuramente, se acontecer um ataque, eles têm a estratégia ali justamente para entrar. Atualmente, o Brasil faz parte de alguns grupos e blocos econômicos com outras nações. O G20, que engloba os 20 países mais ricos do mundo, o BRICS, grupo de países com a economia definida como emergente, e o Mercosul, mercado comum entre países da América do Sul. Para o nosso país, o Mercosul é o mais importante. Ele garante o livre comércio entre os membros fundadores, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da construção de políticas de desenvolvimento conjunto. O BRICS, por exemplo, ele tem uma pegada totalmente comercial, totalmente de pegada capital. Então, o que acontece? A gente tem a relação entre Brasil e China facilitada por questão de importação e exportação através do bloco econômico. Então, isso estreita a relação entre os países e isso, sem dúvida alguma, facilita essa relação que pode contribuir muito para o nosso país. E na pegada do Mercosul, a gente tem, além dessa questão de proximidade, é uma cooperação entre os países. Então, a gente pode ter essa cooperação fiscal, o que é muito importante. A gente sabe que a carga tributária no Brasil ela é pesada, uma das maiores do mundo, mas isso é um mecanismo que a gente pode utilizar para poder amenizar isso. E os resultados não se resumem à teoria. Eles podem ser vistos no dia a dia da população. No nosso caso, a participação do Brasil nestes grupos chega até o cotidiano das pessoas. Para o cidadão comum, por exemplo, que vai fazer uma viagem, uma questão de turismo, ele pode ir para a Argentina só com o RG dele que esteja dentro da validade. Então, assim, isso é um impacto diretamente no cidadão comum. Mas quando a gente pensa de uma esfera econômica, por exemplo, uma indústria que esteja buscando um país, uma região para ela poder se instalar, ela pode olhar para o Brasil, por exemplo, e falar assim, poxa vida, o Mercosul ele vai me ajudar. Por que ele vai me ajudar? Porque eu tenho insumos que vêm da Argentina e o Brasil ele tem essa relação muito próxima com a Argentina, então isso vai me ajudar. Por quê? Porque os dois países eles têm questões fiscais facilitadas, relações de importação e exportação facilitada. Então, tudo isso são fatores que contribuem muito do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, e isso também gera um impacto lá na ponta para o cidadão muito interessante. Porque se uma indústria ela vem para o nosso país, o que acontece? Ela gera emprego. Então, isso vai gerar renda, isso vai gerar qualidade de vida para as pessoas. A Câmara acompanha as movimentações globais e fica atenta à situação do Brasil, a relação que o país tem com outras nações e os benefícios que as uniões trazem aos brasileiros. Isso é de suma importância o Brasil estar nesse bloco, e o Brasil também é hoje a 8ª economia do mundo, que para nós é de suma importância também
ser do G8, chamado G8. Então, eu vejo que o Brasil ele tem uma capacidade grandiosa de estar aí entre a quinta economia do mundo, né, com uma qualidade de vida, com uma estrutura para as pessoas, para o povo brasileiro, né? Então, é importante para o Brasil galgar, né, um posicionamento mais alto ainda. Agora, isso precisa de uma gestão séria, de uma política com honestidade, você cortando o gasto, você fechando a torneira da corrupção, né, e investindo no social, gerando emprego. Eu tenho certeza que o nosso país pode aí pleitear a quinta, sexta economia do mundo. Marina, a política internacional, de forma geral, ela aborda muitas questões. Nós nunca estamos falando só de um assunto, né? Sempre a gente percebe que uma coisa está muito relacionada com a outra. Exatamente, e é por isso que essas relações entre os países são tão benéficas, porque o interesse de um para a economia, às vezes é o interesse do outro também, e você tem mais força quando você luta em conjunto, né? Exatamente. O Sobre Política de hoje foi realmente bem esclarecedor, né? Exato. Bom, só que, mesmo sendo esclarecedor, ele chegou ao fim, gente. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmara-sjc. Nos acompanhe também pelas redes sociais, tanto Instagram quanto também Facebook. É o @tvcâmara-sjc. E nós temos um encontro marcado aqui toda terça-feira às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube ou no canal 12.3 da sua televisão. E se perder, tudo bem que tem reprise durante a semana. É isso aí, gente. Tchau, tchau.